Bom, galerinha, chegamos aqui agora na Fama. Vamos fazer o segundo vídeo do dia. Vamos conhecer A grande empresa. essa aí. Nada contra as outras, mas tipo, futebol, eu adoro futebol, Essa aqui é cobiçada. Aqui a gente futebol, a gente faz muita reunião com o pessoal de fora. E, cara, antigamente era tudo feito presencial, marcar um lugar pra fazer e tal. Cara, a gente montou esse hotel que a gente consegue falar com gente do mundo todo, né? Eu falo inglês, então eu trago eles, eu faço a reunião, participo da reunião, faço os tradutor aqui. E a gente toca. Vamos lá, Patrick de Paula. Cara, de pau, mano. Giovanni Jesus, que tava no Cruzeiro. Sim. E Giovanni Jesus também, quando do Cruzeiro foi pro Dallas. Caraca. Essa aqui é a chuteira do PK. Quando ele fez o gol contra o Cássio, bateu o pênalti, a gente foi campeões paulista. Aí eles fez essa chuteira, fez essa placa, mandou pra ele. É quando o Patrick jogou também o Mundial de Clubes. A medalha, não foram campeões, mas eles ganharam a recordação da medalha. Caraca, que maneiro. No Mundial de 2020. Pular. Por que eu falo isso? Quando eu morei de 2013 a 2006 na comunidade do Taquaral, eu me lembro ali que eu saí do quartel em 2005 desempregado. Eu não tinha dinheiro nenhum, nada, um tostão, ponto. Só tinha dinheiro na indenização do quartel. E ali eu tinha me sustentado durante 4, 5 meses. Eu morava dentro de uma comunidade, o tráfico estava na minha porta, matavam pessoas, estavam achando que eu era X9, enfim. Posso contar isso com mais detalhes no podcast. E ali eu só tinha um caminho, mas eu só podia estudar para sair dali. Pô, Márcio, vou dar um exemplo. Se você trabalhasse para ganhar R$1.200, eu ia sair dali assim? Não dá para sair, não dá para sair. Só a minha esposa trabalhar, que ganhava um salário mínimo, e na época era R$600. Eu não tinha outra opção. A única forma de eu sair, romper, para ganhar mais, era estudando. Eu comecei a estudar 12 horas por dia durante 6 a 7 meses. O que aconteceu? Foi sorte eu ter passado? Não, passei. Saí da comunidade. Eu só tinha isso a fazer. Márcio, mas eu não tinha um plano B. O plano B era eu trabalhar, carteira assinada e permanecer morando na comunidade. Como eu queria sair da comunidade, eu tinha que fazer aquilo como sendo a última coisa da minha vida. Vou levar para a realidade de vocês. Vocês estão no podcast. Hoje vocês estão fazendo o que vocês podem. Mas talvez vocês ainda possam mais. Talvez ainda possam mais. Talvez no momento que tem para dar aquela curtida no final de semana, talvez possa estar buscando uma reunião, uma conexão, alguma coisa que poderia abrir mais o leque de vocês. Vocês têm que utilizar esse caminho como sendo o único da vida de vocês. Não dá para ficar pensando, não pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha o plano B. Mas foca como esse sendo único. Então, a preparação que você falou antes aqui vai ser um grande caminho para isso. Uma coisa que assim que a gente começou a trabalhar, eu falei, como é que é ser a gente, como é que funciona? Aí ele falou, você vai ter que viver para aprender. Foi, isso mesmo. Você falou assim, não tenho, como sempre, papirão, estudioso, não tem um curso que eu consiga fazer. Não tem. Não tem, você vai ter um curso, não tem um curso de capacitação para se tornar um agente. Não, você vai ter, você vai ter a certificação, mas não adianta. É na prática, é no dia a dia, é gerenciando problemas. O atleta aqui, todo dia tem um problema, né? Imagina, com certeza deve acontecer aqui, né? Tipo, você tem um atleta que não pode sair, mas você viu que saiu, tu dá aquele papo, pô, irmão. Com certeza. É legal, calma. Não dá esse mole, né? Pelo amor de Deus, agora não, mas pô. Mano, você tem que ter essa desenvoltura, né? Esse samba pacafá que tem, né? Ainda mais com o jogador de futebol. O jogador de futebol, em várias situações para ele, em volta da relação da bola. Que é a relação com... Ele passa a ficar mais bonito. Ele fica bonito. Mesmo feio, o cara fica mais Ele bonito. fica mais bonito. Ele atrai mais amigos, e aí cabe a você o filtro de orientação. Mas alguns vão entender e vão fazer o certo. Outros, infelizmente, vão ter que pagar um preço e durante um tempo pode ser que até aprendam. Uns aprendem mais cedo, outros aprendem com o erro dos outros, e assim vai. Aí entra a questão de, a vida ensina, mas a vida ensina para quem quer aprender. Alguns vão aprender mais rápido que outros. Ponto, cada um tem o seu tempo. Nosso trabalho aqui mental, você falou, trabalhar mais mental. Exatamente. Tem que ficar mais forte mentalmente. Quem te levou a entrar no mundo do esporte e iniciar jogando? Legal. Contando a maneira prática, a Embeleza Arte Elevadores, que é a nossa primeira empresa, foi patrocinar o São Cristóvão na Série B do Campeonato Carioca, em 2015. Caraca. E ali nós fomos colocar o nome Embeleza Arte. E naquele momento começou a entrar nos bastidores da bola e viu o quanto apaixonante era. Eu e meu sócio sempre gostamos muito de futebol. Inclusive ele não tá aqui, era pra ele estar. Isso aí foi uma surpresinha que os caras estão fazendo, mas tudo bem. E ali nós começamos a gostar dos bastidores da bola e vimos uma brecha no agenciamento de atleta. E o nosso primeiro jogador foi o Dante. Beijo pra você, Dante. Pessoa. Foi uma indicação de um amigo que nos indicou ali o Dante. O Dante, nós temos o primeiro atleta. Não, o Dante. Ele parece muito, cabelo black. Inclusive né? o estilo de jogo parece mais ou Exatamente. Zagueirão, canhoto, posturado. E ele foi o nosso primeiro jogador. O segundo foi o Patrick de Paula. Mas enfim, ali nós
Simplesmente pra só Isso aí. Saiu de Campo Grande pra estar lá. Exatamente. Essa brecha foi identificada na gestão de atleta, porque a gente percebeu que tinha brecha no agenciamento, tendo em vista que nós conhecemos, né, ali os bastidores da bola e viu a possibilidade de fazer uma gestão mais próxima e principalmente porque se usa muito o relacionamento no futebol. E é algo que nós somos apaixonados, eu falei para vocês sobre isso. O nosso negócio é pessoas. Pessoas, relacionamento, desenvolver cada vez mais características de pessoas que se comunicam bem, que se preocupam com as outras. E a gente percebeu essa brecha dentro do mercado do agenciamento de atletas. Tinha a condição financeira que permitia, não pela fama, mas pela embelezade. E ali a gente adentrou dentro do segmento. E dali foi tudo, foi a situação. Exatamente, aí as coisas foram acontecendo aos poucos, outros atletas foram sendo captados. É claro que o investimento financeiro do futebol é alto, mas trabalhando bem, com seriedade, com assertividade, se preocupando com princípios éticos e morais, a colheita. Como é que foi esse teu estudo? Porque, pô, você começou lá no derivador. Pra você fazer esse estudo. Particularmente é algo Até que que você, desculpa te contar, você não tua esposa, cara, que agora eu vou pro ramo também do futebol. na realidade, a parte profissional do futebol, no caso, a parte teórica, que é a certificação da gente FIFA, foi algo mais aí, são uns 3 anos pra cá, 2 anos pra cá. Conquistas recentes, né? Porque a certificação ela foi implantada recentemente em 2023. Então, na primeira prova que abriu, estudei durante 3 meses ali, 4 horas por dia e passei. Na realidade, primeiro a gente começou o projeto, depois as certificações, o aprimoramento veio. Por isso, fica a primeira orientação para você aí. Comece do jeito que você tá. A questão de você, eu vou me preparar, eu vou esperar ficar pronto. Negativo. Começa do jeito que tá, vai aperfeiçoando durante o processo. Se você tiver um tempo para se preparar, um tempo de preparação, eu vou me preparar, eu vou estudar durante 1 ano para fazer daqui a 1 ano, ótimo. Mas, meu amigo, se a oportunidade bater na sua porta, vai do jeito que tá e vai aprendendo durante o processo. Uma coisa é você começar para organizar, outra coisa é você, a oportunidade tá lá e você esperar. Não. E agora? Perfeito, é isso. Foi que nem parecido com a nossa história do podcast. A gente estava muito ansioso para começar. Falei, não, vamos organizar, vamos estruturar, vamos fazer tudo bonitinho, criar todas as contas, vamos planejar como que vai ser os vídeos. Tem que ter vídeo todo dia. Como é que a gente vai fazer isso? A gente planejou, inclusive a gente tinha programado 2 podcasts por mês, que a gente comentou daquela primeira conversa, e 2 vídeos do Passa a Visão. E no resto dos dias a gente colocava cortes para poder dar aquela dinâmica, pelo menos. Você que não conhece, não dá levar um Exatamente. Por exemplo, eu não sigo o Instagram, um exemplo. Eu não sigo o Instagram, mas eu vejo o canal. Mas todo dia eu vejo a notificação às 7 horas da noite que tá chegando. Então a pessoa vai lá, vai saber que todo dia. Entendi. Mas a gente vai saber que todo dia tem vídeo aquela certa hora. Perfeito. E aí vai gostando da comunidade, vai se abraçando, vai criando uma comunidade. E aí vamos começar a se juntar todo mundo e seguir no Instagram e tal. Legal. E aí, inclusive a nossa maior fonte de visualização até o momento desse dia são os cortes. Corte do YouTube já tem 3 vídeos que já passou de 1000 de visualizações. Em tempo rápido. Agora eu quero para uma outra pergunta aí, desculpa pegar essa parte, mas outra pergunta. Como é o processo de você identificar um talento que eles têm? Hoje aqui na empresa, anteriormente nós tínhamos que, no primeiro momento quando a empresa iniciou, nós acabávamos buscando o atleta fora de clube, para levá-lo para uma avaliação no clube para aprovação. Hoje, peneira. Exatamente. Ô, mas rapidinho, não é uma peneira, é uma avaliação. Porque peneira tem um monte de mulher que o clube vai avaliar. A avaliação a gente tem um contato, a gente indica pro clube. Então já é antes mesmo da peneira. Exatamente, é um processo diferente, mas nem sempre é produtivo, entendeu? Sim. Hoje, o cenário da empresa permite que nós recebamos indicações semanais de atletas em clubes, com 10, com 11, com 12, com 13, com 14, com 15, com 17 anos, que estão em clubes e não tem um agente. Está cada vez mais cedo, né? Exatamente. Então hoje, com isso, você já tira um grande peso de levar um atleta para uma avaliação. Uma coisa é você levar um atleta para uma avaliação sem clube, outra coisa é você pegar um atleta já no Flamengo, é diferente. Hoje, então, indicam atletas para a empresa já em clube.
índice. E aí ali a gente faz um filtro, porque mesmo assim, você vai falar assim, pô, Márcio, então todos os atletas que são indicados para vocês pegam? Não. Hoje a empresa está mais preocupada em potencializar o resultado dos que aqui estão 44 atletas, não é isso, João? gente. A gente está muito mais hoje preocupado em potencializar os que aqui estão do que a captação de novos. Porém, a gente continua fazendo essa avaliação criteriosa e a gente entra com alguns critérios, que é a questão familiar, com essa família do atleta, isso acaba sendo um ponto positivo ou negativo, a questão do perfil, a maturação do atleta, a questão comportamental, a questão se ele teve um problema já no clube ou com outro agente, isso tudo é relevante para a gente poder avançar numa... E tem tudo, né? Tem aquele desenho da maldade que você já sabe de tudo. Exatamente. E você conversar um pouco com o atleta, com o perfil, você consegue identificar isso aí. Dentre outros pontos, a questão de maturação, a questão de altura, a questão de biotipos, isso tudo acaba influenciando também, entende? E a grande diferença de vocês aqui para outra... Staff, assim, não fala staff, mas não é mais. Várias gente assim, você acha, cara, mano, esses... Não fala não, que não precisa mais, óbvio que não mais. Fala, a gente faz diferencial, que os caras estão batendo dor de cabeça e a gente, nisso aí, a gente tá tranquilão. Qual é a diferença? Eu acho que o diferencial tá aí, ó. Tá na parede, vocês estão vendo aí. Eu acho que um dos grandes diferenciais da Fama é trabalhar o atleta fora das 4 linhas. Eu acho que isso é o diferencial. Porque, vamos lá, se indicam para você, no caso pra gente, um atleta que está no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, no Flamengo, sub-10, sub-11, sub-12, ele está lá jogando lá, ele está no grupo, está jogando. Ele está ali porque ele tem capacidade técnica, ele tem valência técnica para estar ali. Ah, mas ele não é titular, ele está no banco. Então aí é um trabalho que é feito para potencializar ele mentalmente, para ver se a gente consegue mudar também outra área, porque pode ser que seja algo mental, pode ser que ele se sinta abaixo, pode ser que ele esteja culpando o treinador, esteja culpando o grupo, ou a culpa esteja sendo a família. Ah, tadinho do meu filho, ele tá jogando muito bem, treinando muito bem, a culpa é... Minimizando o erro que ele tava... E aí cabe a gente identificar isso, porque muitas das vezes o trabalho que... Muitas das vezes não, eu digo pra você que a maioria dos atletas que nós temos aqui, a gente trabalha muito essa parte fora das 4 linhas e extra-campo. Isso vai ser o diferencial. Isso vai ser o quanto mais pronto a gente estiver mentalmente, mais longe ele vai. Enxugar aquela água do arroz, né? Enxugar aquela água do arroz. Exatamente. Acho que um ponto também que a gente faz muito, cara, é a questão do próprio pai. A gente fala pro pai ser pai. Porque, por exemplo, eu tava numa competição agora, essa semana inteira de competição, desde sub-8 até sub-13. E, cara, os pais já vivendo como se fossem atletas profissionais. Pai levando sinalizador, o pai levando batuque. Cara, eu acho que tem que festejar, mas às vezes o moleque erra um passe, o pai briga, pô, você errou o passe, tem que fazer isso, Bera. Cobra demais do que... Cara, ele já é cobrado muito É dentro de campo. necessário. Eu consegui o acesso dentro de campo. Cara, o que eu vi que os treinadores faziam, uma coisa de gente grande, velho. Tudo bem que é o esporte, infelizmente, é o jeito de se comportar e tal. Mas, cara, o pai, o moleque perdeu, o moleque ganhou, tem que chegar, tem que abraçar, não pode punir igual tá sendo punido dentro de campo, né? Você contou uma coisa E que... a hora de talvez ele errou, ele sabe que ele errou, às vezes ele só precisa de, pô, cara, um carinho. Uma tranquilidade, né? Exato, um carinho de pai, e na hora de apertar, na hora de brigar, até a gente não faz desse, a gente tem que talvez contornar pra falar, cara, ó, tu errou isso, tenta ajeitar isso, então é tudo bem pensado a parte mais humanizada, né, o carinho com o atleta. Esse ponto que o João tá falando é muito importante, porque nós temos várias situações e a orientação que a gente dá é pautada em cima do que o João tá falando, pro pai ser pai. O pai pode cobrar o atleta? Pode. Mas ele tem que ser pai, porque tem pai que o garoto com 10 anos, o pai errou, o garoto tem medo de ir pra casa. Já tivemos situações aqui de fazer intermediação de famílias, onde o garoto tinha medo de ir pra casa porque não foi bem no jogo e o pai ia brigar com ele. Então você imagina que o garoto tem 2 problemas. Ele sabe que não foi bem no jogo, mas ele também tem problema agora ao chegar em casa. Então quando a gente fala isso, muitos dos pais têm essa percepção e falam, caramba, eu tenho que melhorar isso. Ou também, pô, tá falando do meu filho, eu sei cuidar do meu filho, pô, ele é meu filho, não é teu filho. Pô. Exatamente. E aí também tem aqueles pais que abusam que só porque chegou numa agência e fala, vocês estão trabalhando pra mim. Sim. Eu tive isso por experiência própria, essa questão de pai. A minha filha joga vôlei nos Estados Unidos, né? Ela agora tá com 17 anos, mas foi com 14 para 15. E quando ela tava treinando aqui, antes de ir, eu lembro que por várias vezes ela treinando, de repente errava saque, alguma coisa, e eu já saindo do treino e eu pegava ela. E a ficha foi caindo. Eu tô fazendo a mesma coisa que eu falo pros pais não fazerem. E aí eu fui automaticamente mudando porque eu tava fazendo isso. Você não tá indo bem e tal. E fiz. Mas eu quero dizer, é intrínseco, mas não porque você tá fazendo por mal. Você quer o bem. Você quer o bem, né? E o pai que tá fazendo isso com o filho não quer o mal do filho. Mas infelizmente, ele tá penalizando o filho dele mentalmente. Pô, Desgaste, já tem um desgaste muito grande. Desgaste. É porque
às vezes, quando isso acontece, você vê de uma forma que, tipo, na sua cabeça não tá passando que essas suas palavras vai ferir aquela pessoa. Porque pra você, ela já tá triste aqui que eu. E se você dá aquele reforço, na sua cabeça você vai estar lá pra poder dar uma força pra ela, e na cabeça você acha que ela vai... Tô fazendo certo. Estou fazendo certo, eu estou mostrando o seu erro. Negativo. Só que na cabeça dela, não. Negativo, exatamente. E aí tudo vai de encontro ao que nós falamos no carro. O poder da língua. O poder da língua. Ela pode amaldiçoar ou abençoar. Não volta. A palavra foi lançada e não adianta. Então, Tem tempo que a gente falou isso aí já. Falamos. Controle suas emoções. O O pai vai fazer isso diante das emoções. Não a emoção negativa, a emoção de querer corrigir o filho por querer o melhor. Mas infelizmente, sobre aquela emoção, ele lança palavras. Depois a emoção passa, mas as palavras ficam. Machuca porque ela lembra, ela vai lembrando. E isso eu tô falando do futebol, mas é pra Na vida. vida. Relacionamento com a namorada, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o sócio. Lançou a palavra, não adianta. Você lançou a palavra, ela feriu. Vão ter palavras que vão... Você parou de falar e você foi embora. Vão perdurar naquela vida daquela pessoa durante anos. São irreversíveis, né? Causam até traumas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o controle. Quem controla a língua, controla o corpo. Eu vejo que tu fica muito, né, você falou que é muito também do campo, essa parada do campo muito com o atleta. Qual foi uma parte que tu falou, caraca, meu irmão, coitado desse moleque, o que eu posso falar pra ele mudar? Acho que essa semana, né, você falou que viu lá, né, bastante na competição, né? Cara, tem um pouco de tudo, né? A gente acaba acompanhando muito pai que acaba penalizando o moleque, né? Os moleques, às vezes, não olham, o treinador fala uma coisa do lado direito, do esquerdo tá o pai. Ele olha o pai e não olha o treinador. Ele vai fazer o que o pai faz, só que tem todo um contexto dentro de campo que ele tem que seguir. E às vezes ele tá no banco porque ele ouve o pai e não ouve o treinador, entendeu? E, cara, tem N fatores, né? Pode atrapalhar, entendeu? É o mesmo caso aqui do Pedro, né? Exatamente, cara, exatamente. Cara, mais uma vez, cara, o Brasil é um celeiro de talento. Só que, cara, o extra-campo vai te dar um 1.000 a milhão. E também, vocês, né, que tem atleta, né, capitalizado lá fora, né, na Europa, você vê que os jogadores muito novos têm aqui muita facilidade, né, como a gente já falou no carro, né? Tem uma coisa errada, que é implementada, tudo, e lá da fora, cultura, né? não é que não tenha lá. Mas lá eu acho que os jogadores são mais tratados aqui, você tem que estar ali em cima, ou vocês... cara, porque... Pra poder ver até onde vocês vão puxar. Cara, porque lá fora, sabe, Dinho? Lá fora, se o cara já tá lá fora, eu acho que ele já tem uma maturidade maior. Ele já sabe o que pode e o que não pode, entendeu? Ele não vai cometer os erros que teria aqui. Eu acho que é isso, né? Não sei se o Márcio pode complementar aí. Eu vou te falar, Até tem, né? Mas... Eu vou te falar, tem lá fora, a gente não vê, tá? Tem, aqui a gente acaba ficando muito mais em evidência, mas tem. Mas o que vai e se perde nesse processo, ele volta rápido. Exato. Lá não tem tolerância, tá? Não tem. Tem margem pro erro, né? Exatamente. Aqui você ainda vê atletas com esse tipo de comportamento. Não que ele não possa, ele deve se divertir. Porém, sabendo que ele tem uma vida diferente da pessoa normal, né? Diferente de vocês, de mim, de nós. Um atleta é uma de alta performance. Exatamente. Já teve do outro lado de lá. Então, assim, você tem que se preocupar com isso e cabe aí, por formação, você orientar o atleta nesse caminho que ele deve seguir. Ele vai seguir? Não sei, tô entendido. A vida ensina pra quem quer Aprender. Outra coisa também que é válida, cara, é que não tem como a gente pedir pro atleta ser disciplinado, o atleta pedir pra se alimentar, dormir bem, se a gente não estiver fazendo isso. Nós somos os espelhos dele, né? A gente tem que... Dar o exemplo pra poder... Exato. Exatamente, né? Então acho que isso aí também ajudou, com certeza, o Fábio e o Márcio na trajetória deles, né? O sucesso da vida deles. Falando sobre isso, sobre a questão de a gente acaba se tornando melhor trabalhando no futebol, quer cobrar, então você tem que fazer por onde, né? Tem que fazer por onde. Porque eu já ouvi, né? O cara fala, pô, esse meu empresário, ou o empresário, falando, mas que, pô, esse meu empresário tá me levando pra noitada, porque eu não posso. Porque o cara tá existe, né? Existe. Conheço situações assim, sei de situações assim, aí cabe a. Quem sou eu a condenar? Mas existem situações de agentes que caminham juntos com atletas nesse perfil. Aí é uma questão individual de cada um, forma com que gere seu negócio. Eu vi recentemente um filme, tá até no cinema, Fórmula 1. Eu não vou dar vou dar só um pequeno spoiler, que tem a parte do cara é um piloto, tem um agente... exatamente, o outro atleta que tá junto com ele. Uma parte do filme, não é um grande spoiler, mas é um spoiler que o agente realmente quer levar o próprio piloto para um evento, fazer uma campanha de marketing, mas, cara, um evento que no dia seguinte ele tinha uma corrida extremamente importante, ficar até de madrugada bebendo. Dele, né? O gordinho. Eu não sei exatamente qual é o grau, mas enfim, é o agente dele. É uma atitude que eu, de cara, eu falei, cara, ele não pode nunca fazer isso. Ele até pode fazer uma campanha de marketing, uma boate, algo do tipo, mas, cara, fora de competição ou no período de recesso,
tudo tem que estar muito bem planejado, né? Que ele vai ter que bater os caras muito aqui. Até bom que ele foi embora da festa, né? Que ele foi embora mais Exatamente, cedo, ele teve uma atitude madura, né? Ao ponto de. E hoje, vendo isso, eu falei, cara, isso pode acontecer. Nunca pode acontecer. Tem como, né? Com certeza você deve fazer o churrasco com ele, né? Porque churrasco é um Não, tem um momento de descontração. Exatamente, pô. Exatamente. Tudo tem seu tempo. O cara Tudo tem um limite, né? Tudo tem um ponto, mas assim, é extremamente importante o momento de comunhão e relacionamento, de descontração. É extremamente importante, né? E você pode muito bem ter um momento de descontração sem quebrar as 4 linhas ali da regra, digamos assim. E Você essa parte consegue. digital, vocês com atletas, porque querendo ou não, né? Tem atletas aqui, vocês têm um atleta de alto e um que tá chegando lá também, se Deus quiser. Tipo, mano, toma cuidado que você vai falar na internet, toma cuidado que você vai publicar. Ou o cara que já tem uma marca sem querer, ele vacila. Tipo aquele caso do Gabigol que colocou, que tirou aquela foto do Corinthians. Isso realmente existe? Existe. Na Isso é um realidade, ponto na que- realidade eu vou ser sincero que isso aí é muito pessoal, porque o atleta vai fazer o que ele quer na vida dele, né? Mas a gente está sempre orientando. Hoje na empresa aqui nós temos uma assessoria jurídica, né? Também temos uma assessoria de imprensa. Essa assessoria de imprensa, ela cuida da imagem dos atletas. Alguns têm uma assessoria exclusiva, outros têm uma assessoria coletiva que tem aqui na empresa. Mas mesmo assim, o atleta faz o que ele quer na rede social dele. Porque ele tem a senha, né? Ele, tem a senha, Ele. ele faz o que ele quer. Não tem... A gente livremente. já, exatamente. Já teve situações aqui de contornarmos problemas sérios que aconteceram na rede social e não cabe a gente, mesmo que você fale para ele não fazer, aí é o comportamento e o perfil dele em fazer. Por quê? Jogando futebol, tem várias relações que vêm em volta. Relações com amigos, com mulheres, com dinheiro, com fama e tal, que ele pode se corromper, né, em algum momento. Cabe a ele ter tranquilidade e suporte dos seus agentes e familiares para ele poder não cair e não enveredar por esse caminho. Quantos aí não ficaram pelo caminho que a gente vê com muito talento que não chegaram? Ou que chegaram, na realidade não é que não chegaram. Alguns não chegaram, outros chegaram E desperdiçar. jogaram a oportunidade fora. Justamente porque se perderam, não sei, nós temos vários aí. Aqui já teve um que já tava tudo certo, tudo pronto pro cara poder contar de família, longe, tudo. Que também tem essa parada também, essa questão, tipo, o moleque são muito novo e ele lá pra fora fala, não vou porque minha vida Nunca não vai. tivemos um que a família não deixou por alguma oportunidade. Tivemos sim o atleta em si ter cometido erros na jornada dele e isso penalizá-lo até o ponto dele não ir, ele não chegar no nível mais alto que ele poderia chegar. E aí ele paga um preço muito grande. Por isso que o quanto antes você aprende, quanto antes você erra menos, você chega mais longe. Por isso, Mais rápido. se tiver que errar, erra rápido, cedo e barato. Erra os erros, aplica na vida e segue a jornada. Erra rápido, cedo e barato. Vou dar um exemplo. Eu na minha idade, tenho mais idade para cometer erro grande na minha vida? Não tenho mais idade. Eu não posso cometer erro no número de 20. Vocês que têm 20 não podem cometer erro no número de 15. E assim vai, pô. Mas infelizmente o que mais tem são pessoas de 30 cometendo erros de garotos de 15. Vai pagar o preço. Ainda mais aqui no esporte também, né? No futebol, se você cometer um erro, até tipo a lesão, né? O tempo do atleta querendo não é valioso, né? É valioso. Então, qualquer tempo que ele for perder pra qualquer coisa, ele perdeu uma oportunidade que aconteceu. Exatamente. Que foi a mesma coisa comigo. Ó. Muita coisa que eu. Água. É importante pro atleta? Bastante. Eu tenho que bater minha cota diária de água. É bobo, mas você é um atleta de alta performance. Que tem teu peso, né? Teu peso, teu. Menos água, menos líquido, menos hidratação, músculo mais frágil, um rompimento. É isso. E para completar, o cara ainda, infelizmente, ainda bebe um destilado, bebe uma cerveja, pronto. Então, assim, esse ponto é muito importante. Não dorme bem. Esse entendimento, né? Esse cuidado. Aí é individual, é cada um, a gente orienta, mas aí é. Qual foi o seu maior desafio como empresário no mundo esportivo até agora? E até hoje, o que já passou? Digamos que um dos maiores obstáculos foi quebrar a barreira Furar a bolha, né? Quebrar a barreira da bolha. Porque nós não vemos o futebol. Diferentemente. Isso que pô, cara, que é engraçado. A gente tava até falando assim, cara, estamos lá no elevador, o cara fez um negócio do futebol porque, como ele falou, é um mundo que se você tiver os acessos, uma parada fechada, você não conhece. Hoje você conseguir projetar jogadores pra fora, que hoje é muito importante, isso é muito legal. E querendo ou não, é ter uma marca, né? Porque você vai falar, caramba, tem uma empresa aqui no Rio, não é fácil ter, porque querendo ou não, São Paulo é a ponte, né? Aqui no Rio é como se fosse mais os selecionados, aquele grupo ali sinistro que tem, mas enfim. E você conseguir fazer tudo isso, cara, é uma parada que eu acho muito legal, tipo, uma criatividade muito boa, mas você falou, né? Você pegou aquela base, você já teve aquela base que você teve e você jogou pra cá. Então, o que a gente trouxe pra cá foi o profissionalismo, a gestão e o relacionamento. Só Isso foi o que a gente... Exatamente, porque aqui a parte técnica em si do futebol,
você traz pessoas que são capacitadas para isso, ou você se aproxima de pessoas que têm esse know-how. Só que a maior dificuldade do futebol é quebrar a barreira que já existe. Porque quando nós chegamos no futebol, nós não conhecíamos dirigentes de clubes, contatos em clubes para empregar atletas ou fazer qualquer tipo de negociação. O que foi o tempo. E é só o tempo de um bom trabalho para você ir conhecendo pessoas, criando relacionamentos, para abrir portas, porque quem vem do futebol, quem é um jogador que para de jogar com 40 anos e vai ser a gente, ele conhece inúmeras pessoas no futebol, pessoas em clube, coisa que nós não viemos do nada. É claro que muitas pessoas foram importantes nesse processo. Aí cabe você identificar as pessoas que são agregadoras ou não nessa jornada. Eu acho que é a mesma coisa que se vocês quisessem abrir hoje alguma coisa no ramo de elevadores. Eles são gigantes, eles conhecem todo mundo conhece eles. Para eles é muito mais fácil abrir uma nova empresa, né? Exatamente. Entendeu? Esse é a mesma coisa. Esse é o caminho. Embora pagamos alguns pedágios no futebol. Exatamente. Alguns erros tiveram aí. Erros e aprendizagem, vamos botar assim como aprendizado. Eu me lembro de uma vez que assim que nós começamos, o pessoal de levar, nós vamos levar 8 jogadores para Angola. Vocês pagam uma passagem, vocês pagam um hotel e tal. Eu não sei quantos R$1.000 lá. Sei que chegou na hora, não ficou nenhum atleta. O dinheiro foi todo embora. Isso foi em 2016. Não ficou nenhum atleta. Aliás, ficou um atleta. Os 7 voltaram. Desse um que ficou, ele ficou lá durante 6 meses. Na hora de renovar teve problema, porque ele deu em cima da mulher do general. E aí botaram ele pra fora da Angola. Que isso? Saiu das armas no filme? Meu Deus do céu. Enfim, foi uma experiência negativa que a gente teve ali de aprendizado, porém nos criou conexões com pessoas que nos ajudaram depois em outras circunstâncias, é tirar o positivo do negativo, né? E o desafio diário aqui pra vocês aqui, que vocês não podem deixar de fazer de jeito nenhum. Relacionamento com o atleta. Eu acho que isso aí é o fundamental. Você tem os atletas sob a sua gestão. Pô, sou 44, né? Então, por isso que a empresa tem o João, tem o Totti, tem o Denis, tem o Alex, tem eu, o Fábio. De acordo com o passar do tempo, mais atletas teoricamente virão. E aí você vai dividindo ali as funções para cada um fazer o acompanhamento. Mas esse relacionamento com o atleta é fundamental. Porque mesmo assim não quer dizer nada. Porque pode ter nesse inteirinho aí atletas que se sintam chateados por algum motivo. E aí cabe avaliar se o erro é deles ou nosso. Mas relacionamento com o atleta, desenvolver essa proximidade constantemente, esse eu acho que é um desafio. Porque não é fácil. Porque além disso tudo, existem N outras coisas a se fazer. Estamos com a janela de transferência aberta. Fábio tá igual o louco, a janela de transferência internacional, então com várias situações que podem acontecer com atletas nossos, o telefone não para, mas mesmo assim também ainda se preocupa em mandar mensagem para um atleta, para outro. Então eu acho que esses são os maiores desafios aqui que a gente tem, é manter a proximidade com cada atleta, tendo em vista que nem todos são do Rio de Janeiro. Temos atletas nos Estados Unidos, temos atletas de Portugal, atletas na Europa, do Sul, do Nordeste. Então assim, tem bastante diversificado. Eu acho que esse é o maior desafio. Por conta do celular facilita, né? Mas para você ter esse apelo, você vai lá, em outros lugares. Exatamente. O que muda, né? Eu pra mim, querendo ou não, pra mim ter uma relação com pessoa legal, conhecer ela legal, no dia a dia. Não no dia a dia, mas mesmo de vez em quando ela. Então a gente tenta casar, sempre que tem uma circunstância, uma possibilidade, uns jogos. Agora, por exemplo, talvez aconteça uma situação nossa aqui ali pra Europa. Então, nós temos atleta em Portugal, então aproveita, vai nesse local, vai nesse país também, passa aqui, visita esse e volta. A gente vai se casando isso aí porque é importante. Então esse digamos que é o maior desafio que eu entendo que seja pra gente aqui, é permanecer um relacionamento genuíno. Por quê? Ao passar do tempo, a relação ela pode ir se distanciando ou até esfriando. Quando você desenvolve uma relação genuína de confiança entre o atleta e você e o atleta, você solidifica a relação e a chance de sucesso é muito maior. Até porque ele chega num momento que começam a ter muitas falsas amizades. Ele vai precisar de uma amizade verdadeira. E a gente foi construindo isso aqui. Não é algo que chegou amanhã, o cara já vai desabafar. Não, é algo construído com o tempo, ele vai ganhando. Tanto a gente quanto eles vão mostrando a confiança e algo que vai além do profissional. E você, com aqui, que eu falo pra todo mundo, você tá aqui quantos anos? Acho que uns 2 anos, né? 2 anos. Você. Qual é o seu nome? Desculpa. João. Você, antes desses 2 anos, como era a sua cabeça e depois desses 2 anos pra cá agora, o que você mudou? Que você falou, cara, agora eu carrego isso aqui pra minha vida que eu aprendi aqui. Eu passo pra família e passo pros jogadores também. Até se Deus quiser, se você tiver um filho. Aprender a ter disciplina. Eu acho que isso aí é fundamental. Não que eu seja a pessoa mais disciplinada do mundo, mas tô aprendendo muito, evoluindo. E, cara, ter ambição, né? Eu tinha tudo pra poder. Podia muito bem acordar todo dia tarde, podia muito bem ficar dependente da minha mãe, porque graças a Deus, uma desta parte deu uma condição legal. Mas não, eu vi, por exemplo, meu irmão, a gente foi criado do mesmo jeito, da mesma maneira, do mesmo pai, da mesma mãe, na mesma casa, mas meu irmão já não gostava de estudar. Ele sempre falou, cara, vai estudar, que vai ser diferente, vai
ser diferente. E ele começou a trabalhar desde cedo porque ele não gostava de estudar. Eu entendi que para conquistar as coisas eu preciso ralar. Seja trabalhando, seja estudando, seja... enfim. E é isso. Quero ter filho, pretendo ter filho. A minha namorada, a gente tá junto há 10 anos. Eu tenho 25 anos, desde os nossos 15 anos a gente namora. Nunca teve traição da minha parte, acredito que da dela também não, né? Não. Fui pros Estados Unidos, voltei, a gente manteve a nossa união. E é isso, cara, sempre falar a verdade, nunca querer passar por cima de ninguém. Em alguns momentos você vai ter que engolir algumas coisas, né? Principalmente hoje no mundo da bola eu vejo isso. Muita gente mais velha que tem, o ego super inflado, muita marra. Às vezes, por ser novo, fala, o que esse moleque tá fazendo aí? Mas, cara, é isso, relevar, saber se comportar. E na hora que eu tiver que abrir a minha boca, o cara vai ver que eu não sou só mais um, né? Modéstia à parte, não vou ser só mais um. É isso. E aqui nesse grupo aqui, eu quero contar, a importância deles de cada um diferente. Qual a sua importância, você, João, pro atleta? Qual que tu fala, cara, aqui... Não é que o Márcio não consegue, mas eu tenho esse ponto. Cara, eu acho que é questão da idade, né? Acho que por estar, a língua, o jeito, eu acho que isso aí acaba, por exemplo... Diferente do entrosamento legal. Exato, eu acho que é um entrosamento a parte mais legal, né? Eu acho que é isso, cara, acaba fluindo mais, né? Eu acho que por estar mais na questão no dia a dia, enfim, acho que é isso, né? Óbvio que eles são os diretores, são as pessoas que são a referência da empresa, né? A referência, tanto do nosso pessoal quanto eles falam, cara, se eles falam, eu tenho que seguir. Mas se eu falo também tem um grauzinho de importância, acho que é isso, né? Segue da mesma cultura, é mesmo bom, jeito. mesmo sabendo que existe uma hierarquia, você respeita essa hierarquia, é bom que você é escutado. Lógico. Então vamos lá. O que permite, vamos virar o podcast pro outro lado, o que permite que o João faça isso? O que permite que o João tenha liberdade de colocar a opinião dele? Compromisso. Compromisso é muito importante. Quando você data uma função e ele entrega o sangue e o coração e existe uma confiança, compromisso, existe uma relação, entrosamento e liberdade, amizade e respeito. Completando o que você falou, eu acho que vindo pro lado profissional, eu trato a fama como se ela fosse minha. Eu acho que isso aí é o diferente. Porque muita gente fala, eu trabalho lá e tal, uns caras e tal. Mas, cara, se fosse o meu dinheiro, eu faria isso. Então eu acho que isso aí é um ponto que a minha mãe sempre me ensinou, falou, cara, trate as coisas como se fossem sua. É uma coisa que tá Faça o que você... exatamente. Tem que fazer. Né? Aí vamos lá. Se eu ou o Fábio, digamos que virasse pro João, falar, João, ó, tem que fazer dessa forma, tá? É assim que vai ser feito. Outro dia, João, ó, tem que fazer isso aqui, tá errado isso aqui, tem que fazer dessa forma. Se eu, tem um ponto que eu falei muito aqui, quero que vocês falem essa palavra que a gente já conversou sobre ela aqui. Se eu tivesse isso um pouco mais forte, se eu deixasse imperar um pouco mais forte esse sentimento dentro de mim ou o Fábio dentro dele, não daria oportunidade para os colaboradores crescerem e saírem da posição. Qual é o sentimento que tá aí dentro de mim? Falou uma frase que eu achei muito maneira, que é trate as pessoas melhores do que elas merecem. Exatamente. É isso aí. Se nós tivéssemos um pouco do sentimento do ego dominando as minhas emoções, ou o Fábio dele, impossível nenhum líder ter esse sentimento. Mas digamos que tivesse, ele não era líder, porque o líder não tem esse sentimento, mas isso inibe o crescimento e a evolução e colocar a opinião do colaborador que está embaixo. O que vocês viram na Embeleza Arte lá é a mesma forma que a gente faz aqui. O que permite que o João faça isso é porque a liberdade que é criada por quem está de cima. Porque por mais que ele quisesse, eu acho que poderia ser melhor isso aqui, mas eu não desse essa liberdade, ou o Fábio não desse, ele ia ficar calado. Ou se falasse, ele ia ficar quieto. Porque na hora você fala, qual é o teu ponto de vista sobre isso daí? Exatamente. E hoje isso é primordial. Na maioria dos trabalhos, é muito raro você encontrar um trabalho que tenha esse entrosamento. Todos os dias chega alguém em casa reclamando do trabalho, falando que foi cansativo, psicologicamente e fisicamente. E, cara, só de viver isso por um dia, eu acho muito raro acontecer isso. Legal, fico feliz com isso. Qualquer pessoa que trabalha com você. Mas o cara tá lendo, cara. Uma experiência minha, pessoal. O ano devia ser 2003, 2004, na Brigada Paraquedista. Foi uma das primeiras experiências que eu tive na minha vida de uma forma que eu conheci o que era esse sentimento. Nós fomos colocar, o comandante pediu pra aterrar uma quadra de vôlei. E eu me lembro que o oficial olhou comigo e falou assim, Cordeiro, você vai dirigir e vai colocar os carrinhos aqui de ré. E eu fui. Um cara enchia um carrinho, eu dirigi, não era difícil porque aquele carrinho conjugado, quando você dá ré, ele vira e tal. Eu lembro que eu tava com
uma dificuldade grande nisso, mas continuei no trabalho. No final do dia, eu me lembro que eu virei para esse oficial e falei assim, eu não acho que eu devo fazer dessa maneira aqui, se nós fizermos isso. Nós éramos três cabos, os soldados, né? Eu era cabo, era 2 soldados. Se a gente fizer dessa maneira, você não acha que é melhor? Ele olhou pra minha cara, e lembra como se fosse hoje. Rapaz, realmente, muito melhor fazer dessa maneira. Mas eu não posso aceitar a tua sugestão. Eu sou oficial, você é cabo, então vamos continuar fazendo da mesma forma que eu mandei. Lembra como se fosse hoje. Eu não vou falar o nome do oficial aqui porque não é ético, mas... Não convém. Mas enfim, é general hoje. Mas enfim, passaram-se 25 anos. Mas enfim, ficou um ensinamento pra mim. Ali, qual foi o sentimento que tinha sobre ele pra não permitir aceitar a minha opinião? Qual foi ego, vaidade, orgulho, é isso. É o que mais tem também na militaria. Exatamente. O ego é o seu pior inimigo. Digamos que um líder e um gestor é repleto, é munido desse sentimento. Você acha que o colaborador vai ter coragem de virar e falar alguma coisa ou ele vai acatar a ordem do colaborador? Claro que não. Não, o que permite isso, por isso que eu falei, que é de cima pra baixo. Exatamente. É de cima pra baixo. Essa liberdade é de cima pra baixo. E não vai ter um sistema brilhante, pelo menos. Não vai funcionar um sistema. E mesmo que alguém no meio dessa hierarquia tente mudar, uma hora ela vai se sobrecarregar. Porque ele não tá sendo bilateral. Ele tá fazendo, mas quem tá fazendo com ele não faz o mesmo. Vamos fazer uma pegadinha aqui. Vamos fazer uma... Guardou essa... Não falo não. João, uma pergunta pra você. Você trabalha para a fama ou você trabalha pela fama? Pela fama. É o que eu falei, eu trato a empresa como se fosse minha. Ele não sabe que eu escrevi isso aqui. Quando você consegue fazer com que as pessoas façam por você, elas não vão fazer para você. É por você. É pela empresa. Aí é o sentimento que você cria dentro do colaborador. Faça as pessoas se sentirem especiais. Faça elas se sentirem melhores. Faça se sentirem bem. Trate as pessoas melhor do que elas merecem. É isso. Vou botar meu café aqui. Pode perguntar. Mas não querem o café não, senhor?